A sério que tu conseguiu dormir direito essa noite? Menina, aconteceu uma coisa estranha. Ontem eu tava dormindo, senti uma opressão, parecia que tinha um troço me perturbando. Nem eu não repreendido. Que loucura é essa, garota? Eu até orei. E duas perturbadas. Mas por quê? Falaram que tinha gente falando... Menina, tu não viu que vai ter a tal da lua do viado? Que loucura é essa, gente? Essa garota tá fumando o quê? Que maconha é essa? Hoje, 8h30... Hoje é dia 10? 8h37 vai ter a lua do viado. Menina, não sei se eu fiquei com isso na cabeça. Eu não dormi direito. Eu comecei... Que é, Isadora? Porra! Olha aqui, não tô Que brincando. Olha aqui. Que loucura é essa? Tá ficando arrepiada? Tem nenhum homem aí pra tu tá arrepiada? Eu não vou levar na tua casa não, minha filha. Toda vez que vem na tua casa tem um problema diferente. Não é possível. Tão rápido, tão rápido. Eu, hein? Tu viu uma coisa estranha aqui? Que coisa estranha, sério. Essa garrafa tá mexendo, gente. Ó, vocês já estão me assustando. Você sabe que eu sou toda cagada. Vocês ficam falando essas porra, depois eu não desço nem